A aula 1 vai tratar sobre introdução e o conceito à segurança do trabalho. Eu sou a professora Rosângela e estarei com você durante essa aula. O mundo encontra-se num processo de plena busca pela produção máxima e custo mínimo. Tal objetivo deve-se ao fato da procura do desenvolvimento por parte dos países emergentes e pela busca do controle econômico mundial por parte dos países desenvolvidos. Este fator traz benefícios econômicos, desde que haja investimentos no binômio homem-máquina. Temos que considerar também que tal fator pode contribuir para um resultado contrário ao esperado pelo Estado, pois haverá uma influência direta no meio do trabalho do homem. E o que isso significa? Só haverá desenvolvimento, benefícios econômicos, se houver investimento no homem que trabalha, que é o trabalhador, e na máquina, ou seja, nos instrumentos de trabalho que ele utiliza. E também devemos considerar que pode contribuir com o Estado, né? O trabalho que o ser humano realiza, ele vai influenciar diretamente nos resultados do Estado. A questão econômica vai melhorar, né? A questão do desenvolvimento do Estado também, certo? Sendo assim, torna-se necessário algo que venha proteger o trabalho humano. Surge então o conceito de segurança no ambiente laboral ou segurança no trabalho. O trabalho existe desde os primórdios da humanidade. Antes, o homem era nômade e coletor. Depois surgiu o artesanato. Com a Revolução Industrial, surgiram as especialidades. Em 1700, o italiano Bernardino Romazzini, conhecido como o pai da medicina do trabalho, publicou uma obra na qual descreve 50 profissões distintas e relaciona as doenças que cada uma dessas profissões causa no trabalhador. Como surgiu o conceito de segurança no trabalho? Com a Revolução Industrial e suas jornadas de trabalho de 14 horas em média, houve a busca de mão de obra barata, ou seja, de crianças, pelo parlamento inglês, que estava pressionado, e foi aprovada em 1802 a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. Essa lei estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e introduziu medidas de higiene nas fábricas. A lei, antes instaurada, não teve seu devido cumprimento, o que obrigou o parlamento britânico a criar outra lei, que foi a Lei das Fábricas, em 1833. Essa lei previu a inspeção nas fábricas, delimitou que a idade mínima para o trabalho seria de 9 anos. E essa lei também proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 anos e limitou para 12 horas a jornada de trabalho, sendo que esta não poderia passar de 69 horas semanais. Como estudamos anteriormente sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial, você vai agora assistir um vídeo ilustrando como as crianças naquela época eram submetidas ao trabalho. A indústria moderna surgiu na Inglaterra em meados do século XVIII e deu início a uma nova era, caracterizada pelo uso de máquinas para a produção de grande quantidade de artigos padronizados e também pela expansão da vida urbana. Essas transformações alteraram profundamente o cotidiano das pessoas. Nas fábricas, os operários, muitos deles crianças, eram obrigados a trabalhar até 16 horas por dia em condições extremamente precárias. As crianças começavam a trabalhar por volta dos 6 anos de idade. Elas cumpriam uma jornada de trabalho de 14 horas diárias e recebiam, em média, 1/5 do salário pago aos adultos. Em 1832, o parlamento inglês decidiu investigar as denúncias de maus-tratos e mortes de crianças no trabalho. William Cooper, que começou a trabalhar em 1814 em uma fábrica de fiação de linho na cidade inglesa de Leeds, foi uma das crianças que testemunharam nesta investigação. De acordo com seu depoimento,
Ele e sua irmã acordavam todos os dias antes de o sol nascer e andavam 2,5 km até a fábrica. Não havia tempo para o café da manhã. Quando conseguiam levar um lanche, comiam enquanto trabalhavam. William trabalhava nas fiadeiras, trocando as bobinas que acumulavam o fio produzido pelas máquinas, e sua irmã preparava a fibra de linho para ser fiada. Após 7 horas de trabalho, eles tinham uma pausa, a única do dia. Mesmo assim, às vezes ainda havia serviço para fazer nos 40 minutos de almoço. Com ou sem trabalho durante esse intervalo, o turno da tarde começava sempre no mesmo horário. Para piorar, os castigos físicos eram frequentes. Depois de 16 horas na fábrica, William podia retornar à sua casa, enquanto sua irmã precisava trabalhar por mais 2 horas. Quando finalmente chegava em casa, ela só tinha 4 horas para descansar antes de começar tudo de novo. Apesar das investigações sobre os abusos contra as crianças, as leis inglesas continuaram a permitir o trabalho infantil. No fim dos anos 1830, quase metade dos trabalhadores da Inglaterra tinha menos de 18 anos. A partir de então, a segurança no trabalho começou a ser alvo da comunidade científica, porém voltado à medicina. Em 1931, Ehrlich começou a lançar o conceito prevencionista, buscando não só prevenir acidentes, como também assegurar os riscos às lesões. Com essa preocupação, deu-se início à procura da identificação de riscos, ou seja, analisando e avaliando os riscos inerentes a cada atividade, procurando determinar as prováveis perdas, eliminando e controlando os riscos. Apesar do citado acima, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, reunidas em Genebra em 1957, estabeleceram os seguintes objetivos para a saúde ocupacional. Primeiro, promover e manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações. E segundo, prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições de trabalho. Terceiro, proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. Quarto, colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. E quinto, adaptar o trabalho ao homem e a cada homem ao seu trabalho. Então, o que é segurança no trabalho? É a ciência que estuda as possíveis causas dos acidentes e incidentes durante a atividade laboral do trabalhador. E qual o seu principal objetivo? Prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outras formas de agravos à saúde do profissional. Quando a segurança do trabalho atinge a sua finalidade? Quando a mesma consegue proporcionar a ambos, empregado e empregador, um ambiente de trabalho saudável e seguro. Quando garantir a certeza que vão laborar em um ambiente agradável, ganhar seu pão de cada dia e retornar para a família felizes, alegres de terem cumprido mais uma jornada de trabalho. A partir dessa videoaula, você vai responder agora alguns questionários na plataforma Google Classroom. Então, boa atividade e espero que tenha aprendido. Se houver dúvida, me procura.